Sejam todos mais uma vez bem-vindos, que a paz e o amor de nosso amado Mestre Jesus possa nos envolver, nos trazer a tranquilidade e a serenidade necessária. Hoje nós vamos conversar, nossos queridos irmãos, sobre o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Jesus disse: o coração de vocês não deve se perturbar. Creiam em Deus e também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Ou seja, existem muitos mundos habitados, pois se não fosse assim, eu já teria dito a vocês: eu me vou para preparar o lugar, e após ter ido e preparado o lugar, eu voltarei para convidá-los a ficar comigo, a fim de que lá onde eu estiver, vocês também possam estar. Quando nós falamos, ou quando nós lemos um capítulo do Evangelho, principalmente o capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai, nós passamos a entender a extensão e a grandiosidade da nossa caminhada como seres espirituais. E a justiça e o amor de Deus a nos guiar, a nos conduzir em busca do crescimento, do aprimoramento espiritual. Todos nós que nos encontramos na noite de hoje, nós não estamos aqui pela primeira vez. Inúmeras vezes nós repetimos, quando nós passamos por essa casa, de que quando nós estamos aqui, a gente tem aquele hábito de achar e nos colocar longe do mundo espiritual. A nossa questão, a nossa essência espiritual fica em segundo plano quando nós colocamos, o que vai acontecer com o meu espírito quando eu desencarnar. Na realidade, nossos queridos irmãos, nenhum de nós vai se tornar espírito quando desencarnarmos, porque nós somos seres espirituais tendo uma experiência na dimensão humana. Quando nós olharmos com esse ângulo para a nossa caminhada, para a nossa existência terrena, nós compreendemos melhor o que realmente nós estamos fazendo aqui. Qual é a necessidade de nós estarmos na presente romagem? E nós começamos a entender e compreender que a vida não começa no berço e nem termina no túmulo. A continuidade na nossa vida no mundo espiritual é que faz as moradas de cada um de nós quando aqui deixamos e passamos para o mundo espiritual. Não existe milagres, não existe transformações. Ninguém se torna anjo e ninguém se torna demônio quando nós deixamos de existir no mundo material. Nós adentramos ao mundo espiritual com os mesmos gostos, com as mesmas tendências, com a mesma maneira de ser, de pensar e de agir, porque tudo que nós sentimos, tudo que nós pensamos, tudo que nós movimentamos na nossa vida diária, através da indumentária física que é o corpo, somos nós seres espirituais que aqui nos encontramos. Não é o corpo que ama, não é o corpo que odeia, não é o corpo que se movimenta sozinho, é o espírito que movimenta o corpo, é o espírito que movimenta os sentimentos que nos impulsionam ao crescimento ou à queda na nossa caminhada espiritual. Depende de cada um de nós, da maneira como nós nos posicionamos, da maneira como nós levamos a nossa vida. Nós criamos o nosso céu ou nós criamos o nosso inferno. Não existe um lugar circunscrito para que isso aconteça. São situações e atitudes íntimas de cada um de nós, que vai exatamente dizer a maneira como nós vivenciamos a nossa existência. Nós podemos dizer que nós vivemos momentos de felicidade ou de infelicidade, de tranquilidade ou de intranquilidade, fruto do nosso pensamento, das nossas emoções e do nosso comportamento. Assim sendo, quando nós adentramos o mundo espiritual, cada um de nós irá habitar a sua faixa correspondente de atividade e de comprometimento na nossa caminhada espiritual. O mundo espiritual é um mundo real. É da onde nós viemos e é para onde nós vamos. Não é um mundo sobrenatural. A realidade do mundo espiritual se estrutura na realidade psicológica de cada um de nós. Nós passamos para o mundo espiritual, levando tudo aquilo que nós trazemos junto de nós. Todas as nossas tendências, todos os nossos gostos, todas as nossas atitudes. E nós vamos encontrar a promessa de Jesus, que Ele foi na frente preparar a morada para cada um de nós.
O que Jesus quis argumentar, que ele estava ali mostrando para nós, que o reino dele na realidade não era deste mundo, que logo em seguida nós vamos encontrar nos capítulos subsequentes do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ele mostrava naquele momento a importância de nós entendermos que a nossa realidade ela não é física, a nossa realidade é transcendental, é espiritual. Porque cada um de nós, quando começa a olhar para nós com essa visão, quando começa a enxergar melhor, nós vamos entender a necessidade de praticarmos aquilo que Jesus deixou para cada um de nós. Por que será que Jesus fala de amor? Por que será que Jesus fala de perdão? Por que será que ele traz isso para junto de nós, que devemos praticar o amor e a caridade? É mero conceito religioso? Ou é uma maneira de nós trabalharmos a nossa evolução espiritual, contribuirmos para o nosso psiquismo, do ponto de vista emocional? Quem de nós consegue viver em paz? Quem de nós consegue ter saúde e ter equilíbrio, se o pensamento e as emoções permanecem sintonizados na faixa do desequilíbrio? Quem de nós aqui consegue fazer isso? Alguém de nós poderia, na noite de hoje, dizer que tem paz, tem tranquilidade, tem saúde, com pensamento de ódio, de mágoa, de rancor? Quem de nós pode garantir essa saúde? Não tem como nós fazermos isso. Mas quando nós encontramos a promessa de Jesus, que cada um de nós tem que buscar a sua interiorização através desse Deus de amor e de bondade, sepultando definitivamente a lei de Italião, a lei de Moisés, do olho por olho, dente por dente. Porque naquele momento em que Jesus chega, ele mostra realmente um Deus de amor e bondade. E mostra a necessidade de nós trabalharmos isso, porque a nossa vida ela não vai terminar no túmulo. Nós vamos construir a nossa morada no mundo espiritual, de acordo com as nossas tendências, com os nossos hábitos, com as nossas atitudes. Da mesma forma em que nós construirmos também, estamos construindo a nossa morada do ponto de vista material. Porque a vivência dos nossos pensamentos, das nossas emoções, traz um conteúdo, um colorido para a nossa vida, que pode realmente trazer o desequilíbrio e o sofrimento. Então nós já estamos vivenciando, já estamos sintonizados com faixas do mundo espiritual, por hábitos, por atitudes, por comportamento e pelo pensamento. É isso que nós temos que buscar sempre. É isso que nós devemos entender sempre no nosso dia a dia. Essas mensagens que o Evangelho traz para cada um de nós não é conceitos religiosos, é uma filosofia de trabalho, de evolução, de crescimento, de paz, de serenidade, de tranquilidade para nós. Até quando nós vamos permanecer estagnados em busca de soluções que cabe a cada um de nós fazermos? Até quando nós vamos ficar esperando que milagres e situações aconteçam no nosso dia a dia, sem que a gente entenda que nós precisamos começar, nós precisamos movimentar alguma coisa em direção a nós, tanto do ponto de vista social, emocional e espiritual. Nada vem ao acaso, nada cai para nós se nós não fizermos nada. Se nós não trabalharmos no nosso dia a dia, a gente consegue se alimentar? O que vocês acham? Alguém se alimenta se não trabalha? Alguém se veste se não trabalha? Alguém tem moradia se não trabalha? Por que do ponto de vista espiritual seria diferente? Por que do ponto de vista espiritual nós achamos que adentrar a uma casa religiosa, seja ela qual for, o milagre vai acontecer, a transformação vai acontecer? Se nós não fizermos a nossa parte, se nós não olharmos para nós com mais respeito, com mais carinho, se nós não entendermos as nossas necessidades, não essas necessidades momentâneas, mas aquelas reais mesmo dentro de cada um de nós. Por que sentimos o vazio? Por que sentimos a solidão? Porque nós estamos distante, primeiro, de nós. E segundo, dessa lei que Jesus traçou para cada um de nós, que é a lei de amor. Nós nos distanciamos de nós nos apartamos de nós sabotamos, nós criamos crenças limitantes à nossa volta. E queremos que as coisas funcionem. Queremos que a solução venha. Queremos que os problemas desapareçam da noite para o dia. Eu venho 2, 3, 4 vezes aqui e as coisas não mudam. Por que será que não mudam? É a casa que não dá condição? É o grupo que não está nos ajudando?
Ou é nós que ao cruzarmos aquela porta ali não fizemos nada para mudar, nada para melhorar? O que está faltando? Falta conscientização. E se nós desencarnássemos hoje? Se nesse momento cada um de nós desencarnássemos, como nós estaríamos no mundo espiritual? Qual seria a morada nossa no mundo espiritual? Mas nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos se daqui a 2, 3 minutos eu não vou infartar e cair aqui. Por que protelar? Por que realmente se recolher dentro de si, esperando o quê? Qual é o momento que eu estou esperando para fazer a transformação que eu necessito? E assim nós adentramos o mundo espiritual, cheio de problemas, cheio de dor, cheio de sofrimento, porque a morte não elimina nada. A morte é apenas uma transformação. Nós deixamos de existir no mundo de matéria mais densa e adentramos o mundo de matéria menos densa, que é o mundo espiritual, o mundo real. O mundo espiritual não é um mundo fluídico, é um mundo real. É tão real quanto esse que nós estamos nos movimentando, porém dentro da realidade da matéria que reveste o mundo espiritual. A consistência da matéria no mundo espiritual é a mesma que nós temos no mundo material em forma diferente. O ser que ali está não é um ser fluídico. Como a gente diz, né? Espírito tem CPF comprovante de residência, ele não anda com um fantasminha camarada por aí, voando de roupa branca. Ele se movimenta, ele anda, ele tem problemas, ele tem dificuldade. Ele traz as suas dores, ele traz os seus problemas, as suas limitações. Mas de onde vêm essas dores? De onde vêm essas limitações? Da nossa jornada, da nossa caminhada, das nossas escolhas. E são essas moradas que Jesus traz para cada um de nós, mostrando que o mundo espiritual nós vamos colher as consequências dos nossos atos e das nossas atitudes, porque ali nós vamos estar exatamente vivenciando a nossa emotividade, o nosso pensamento, aquilo que realmente nós alimentamos durante a nossa trajetória terrena. Então a situação de felicidade ou infelicidade está nas mãos de cada um de nós. Não existe punição, nem na terra, nem no mundo espiritual. Deus não pune ninguém. Deus não castiga ninguém. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é justiça. Aonde nós podemos trazer a bondade de Deus, o amor de Deus, se nós tivéssemos um ser satânico se divertindo com a nossa dor e com o nosso sofrimento? Ah, tu fez aquilo e agora tu vai pagar. Então eu sou melhor que Deus. Qualquer um de nós aqui é melhor que Deus. Se nós olharmos esse Deus punitivo, se nós humanizarmos esse Deus da maneira como nós humanizamos o nosso dia a dia, então nós somos melhores que Deus. Quantos de nós luta pelos nossos familiares, por amigos que estão em sofrimento, então em dor? Lutamos, procuramos fazer o que está ao nosso alcance para que eles sejam felizes. Nos magoamos, nos ferimos. Tem hora que a gente se aborrece, tem hora que a gente fica irritado, com a inércia, com a falta de aptidão, com a falta de capacidade de reação das pessoas, sim, mas nós não desistimos. Então, nós somos melhores que Deus? São esses conceitos que nós temos que trazer para o nosso dia a dia. É isso que nós precisamos entender. A felicidade está nas mãos de cada um de nós. Nós sabemos que existem várias categorias de mundo, como os espíritos colocam para cada um de nós. Mundos primitivos, é onde realmente nós entendemos ali que a materialidade dentro desses mundos, ela é total. Os seres que ali estão se movimentam mais pelo instinto do que pela razão. Mas a Terra é um mundo de provas e expiações. Por que é um mundo de provas e expiações? Pelos erros, pelos comprometimentos, por aquilo que nós deixamos de fazer, nós vamos nos acompliciando cada vez mais com o nosso progresso e com a nossa evolução. Estamos dentro de um planeta em que nós não somos compelidos ao pagamento, mas simplesmente ao testemunho daquilo que nós estamos buscando, seja na terra, seja no mundo espiritual. E isso, nossos queridos irmãos, está na mão de cada um de nós. Nós não podemos, na atual conjuntura em que nós nos encontramos, estar buscando água na fonte com vasilhame furado. Na metade do caminho nós temos que voltar para buscar novamente. Porque é preciso entender quem somos nós, de onde viemos, para onde nós vamos. Nós somos seres universais, somos seres transcendentais. A nossa trajetória é uma trajetória em que nós estamos escrevendo diariamente.
Se nós temos as nossas ligações com reencarnações passadas, nós temos com o que nós estamos fazendo aqui. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo nos fala abertamente das causas das aflições, as atuais e as aflições passadas. Todo dia nós estamos construindo o nosso destino. Todos os dias nós estamos criando o nosso céu e o nosso inferno, através da maneira como nós vivenciamos. Isso significa que nem tudo o que nos acontece é produto e o fruto de encarnações passadas. Nós construímos no nosso dia a dia, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções e com as nossas atitudes. E quando nós desencarnamos, não muda nada. Como a gente disse no início da preleção, nós não nos tornamos anjo, nem vamos nos tornar demônios no mundo espiritual. Nós não vamos nos tornar aquilo que nós não nos preparamos, aquilo que nós não trabalhamos para ser, aquilo que nós não cultivamos dentro de nós. E é aí que nós encontramos essas esferas espirituais, de sofrimento, de dor, de mágoa, de revolta. Esses lugares não foram criados por Deus, foram alimentados, criados, e são todos os dias alimentados e criados por cada um de nós. Pensamento e atitude. Na questão 449 do Livro dos Espíritos, o que Allan Kardec pergunta aos espíritos? Os espíritos nos influenciam bem mais do que vós pensais. Às vezes são eles que vos dirigem. Porque nós nos influenciamos uns aos outros. Nós criamos, através do pensamento, das emoções e atitudes, vínculos de energias e emocionais que nós nem calculamos. Porque se nós somos seres espirituais tendo uma experiência na dimensão humana, é natural nós entendermos que nós estamos ligados pelo pensamento, pela energia, tanto com seres encarnados quanto com seres desencarnados. A natureza e o teor dos meus pensamentos e das minhas emoções vão dizer exatamente com que tipo de espírito eu sintonizo, tanto encarnado quanto desencarnado. E são essas sintonias, essas ligações que nos levam a essas moradas no mundo espiritual, a esses lugares ligados a espíritos e seres que pensam e agem como nós. Estamos ligados com espíritos e seres encarnados que agem e pensam como nós. Esse é o mecanismo em que nós não conseguimos entender. São esses caminhos que nós temos que aprender a trilhar. Não, nada está fora de nós. Tudo está dentro de cada um de nós. A solução dos problemas, a cura das enfermidades, a capacidade de vencer os obstáculos, a capacidade de vencer tudo que cruza o nosso caminho, está dentro de cada um de nós. As religiões é o caminho que nos leva para que a gente tenha um instante de reflexão, de serenidade, de tranquilidade. Mas não existe uma religião na face da terra com capacidade e com poder mágico de resolver os nossos problemas. Este cada um de nós tem que resolver. Se nós estamos com problema, com enfermidades de ordem física, vamos procurar o auxílio do médico, o auxílio espiritual, mas não podemos sentar sem tratamento médico, sem tratamento espiritual, achando que a cura vai vir. É preciso que nós entendamos que nós temos que colocar a mão no trabalho e fazer a nossa parte. Se nós estamos com problema de ordem espiritual, a mesma coisa. Vem, recebe a fluidoterapia, eu passo o tratamento que a casa tem, mas nós temos que fazer a nossa parte. Se nós não fizermos a nossa parte, não adianta nós estarmos aqui e acharmos que a religião vai resolver, ou que aquela casa, aquele grupo lá não tem condição de nos ajudar. Quantas vezes a gente ouve falar que determinados trabalhos são mais fortes, aquela casa não é mais forte que a outra. Por que é mais forte que a outra? Não é. Se Jesus disse, onde houver uma ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei presente, significa que nesse momento nós temos uma força enorme à nossa disposição. Se nós colocarmos a nossa energia, as nossas emoções, o nosso pensamento num objetivo total aqui dentro neste momento, nós vamos resolver e encontrar solução para tudo que nós estamos buscando. Essa predisposição íntima que nós temos que trabalhar no nosso dia a dia, essa capacidade de sintonização com o nosso interior que nós temos que buscar no nosso dia a dia.
para que a gente possa compreender melhor tudo aquilo que nós estamos buscando no nosso dia a dia, tudo aquilo que a religião, tudo aquilo que a doutrina espírita traz para cada um de nós. O Espiritismo nos traz a fé raciocinada, aquela em que nós pensamos e analisamos o porquê que nós acreditamos. Qual é a razão de nós acreditarmos? E é aí que nós vamos conseguir compreender melhor. E para que nós possamos falar um pouquinho mais, nós temos as diferentes categorias de mundos habitados. Então nós falamos os mundos intermediários, onde o bem e o mal estão misturados, predominam um ou outro. Esses mundos, na realidade, são mundos de transição. Os mundos primitivos, onde acontecem as primeiras encarnações da alma humana. Mundos de prova e expiação, onde o mal predomina, que é o caso nosso aqui. Por que o mal predomina? Porque nós temos a maior chaga da humanidade, tanto encarnada quanto desencarnada. Nós alimentamos diariamente dentro de cada um de nós. Qual seria a maior chaga da humanidade? Quem gostaria de me dizer? Qual seria a maior chaga da humanidade? O que vocês acham? Orgulho e egoísmo. Exatamente. Orgulho e egoísmo. Essa é a maior chaga da humanidade. Nos mundos de provas e expiações, é o que mais predomina. Orgulho e egoísmo. Enquanto nós não trabalharmos essas chagas dentro de cada um de nós, nós vamos dificilmente conseguir nos libertar desse peso que nós trazemos junto de nós. Enquanto nós vivenciarmos dentro dessa faixa de desequilíbrio, nós não vamos entender a necessidade do perdão, não vamos entender a necessidade da caridade, não vamos entender a necessidade do amor. Porque a primeira coisa que o orgulhoso e vaidoso pensa: eu não te perdoo, eu não vou perdoar nunca. Mas ele esquece que o perdão não é para o outro, é para nós. Quando Jesus diz perdoe para ser perdoado, ele não quis dizer perdoe para que Deus te perdoe. Se nós perdoarmos, nós somos perdoados. Nós libertamos aquela catarse, aquela força que está dentro de nós, nos ruminando diariamente, nos martelando diariamente. Às vezes eu tenho uma desavença com ela, nem está, mas aqui está morando em outro lugar, ou nem pensa em mim, mas eu estou com ela no meu pensamento. Então, o perdão é a libertação que nós trazemos para nós. O perdão não é para os outros, é para nós. A prática da caridade é o exercício que nós vamos trabalhar, o desapego. Nós vamos entender, olhar com mais empatia a dor do nosso semelhante. Nós vamos entender o sofrimento das pessoas que estão à nossa volta. E poder fazer aquilo que Jesus disse, que a nossa mão esquerda não saiba o que faça a mão direita e vice-versa. Que a maioria das pessoas, quando dá, não estou dizendo que nós estamos fazendo isso, mas assim, quer publicidade, quer que realmente todo mundo saiba, todo mundo faz. Quando realmente faz, mas guarda para si. Na primeira oportunidade, ele joga na cara de quem ele auxiliou. O que ele fez, deixando a pessoa se sentindo muito mais humilhada do que poderia estar. Então, o orgulho e a vaidade têm que ser trabalhado dentro de cada um de nós. É isso que nos traz sofrimento, é isso que nos traz dor. Porque da mesma forma, assim, se nós não trabalharmos isso, onde nós vamos estar sempre pisando no outro. Até dentro das nossas casas espíritas, nós vamos encontrar muitas vezes. Aquele dirigente, aquele trabalhador que se acha acima de tudo e de todos, que tem conhecimento, ele sabe, ninguém sabe. Ele sabe, ninguém sabe. Ele é o dono da verdade. Enquanto que Jesus sempre trabalhou com humildade. Jesus nunca ofendeu, nunca humilhou ninguém. E assim nós vamos entender. É dentro da casa espírita, é na igreja, é no templo de Umbanda. Sempre tem aquele médium que não consegue entender. Ele sabe, ninguém sabe. Ele tem o conhecimento, ninguém tem. Mas quando nós pensamos assim, nós podemos fazer uma oração por esse irmão. Porque ele está tão necessitado que ele não imagina. Porque realmente, quando a gente sabe, a gente não humilha ninguém. Quando a gente sabe, a gente entende que nós somos realmente, digamos assim, nós não temos a importância que nós estamos nos colocando. Porque quem tem conhecimento não humilha. Quem tem conhecimento tem que ter amor. Lembrando Paulo de Tarso, ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu fale a língua dos homens, se eu não tiver amor, eu nada terei e nada serei. O que adianta conhecer tudo? O que adianta saber a codificação, as obras, falar de energia, de quântica, de fluido, de matéria, se não tem um pingo de amor?
um pingo de humildade, um pingo de discernimento. Então nós temos que entender que essas coisas nós temos que trabalhar no nosso dia a dia. Olhar as pessoas com mais respeito, com mais carinho. A quem muito se deu, muito se pedirá, diz o Evangelho. E é isso que nós temos que entender no nosso dia a dia. Olhar as pessoas com mais respeito, com mais empatia. Todos nós precisamos um dos outros. Todos nós necessitamos um dos outros. Num trabalho, numa reunião como essa, todos nós estamos dependendo um dos outros. Com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, com as nossas orações. Não existe um superpoder, um supergrupo, um supermédium que vai resolver o problema de ninguém. O maior dos médiuns que cruzou a face da terra é Jesus. E demonstrou humildade, demonstrou carinho, demonstrou amor, respeito. E é isso que nós temos que trazer no nosso dia a dia. E quando nós não entendemos isso, nós adentramos o mundo espiritual com as mãos vazias. Porque não é religião. Religião não dá salvo-conduto para ninguém. Não adianta ser espírita, ser católico, se rotular. O que importa é a obra. O que importa é o que tu estás fazendo. O que importa é que tu está te transformando dentro disso. O que importa é que morada nós vamos habitar no mundo espiritual. Geralmente as pessoas às vezes nos perguntam como é que está o familiar, como é que está aquele no mundo espiritual. Gente, é só nós olharmos a vida das pessoas. É só nós olharmos de que maneira a pessoa levou a sua vida. Quem é bom vai estar realmente, continua da mesma forma. Porque não era o corpo, era ele. Quem pratica o mal vai ter a mesma oportunidade de continuar praticando o mal. A continuidade do mundo espiritual é a continuidade da nossa vida terrena. Não fica no corpo. O corpo simplesmente deixa de hospedar nós e nós adentramos o mundo espiritual com as nossas personalidades, com aquilo que nós adquirimos, com aquilo que nós cultivamos, com a nossa essência. É assim que nós adentramos o mundo espiritual. E é assim que essas moradas se fazem no mundo espiritual. Pelas tendências, pelos gostos, pelas atitudes, pelas afinidades, pelos comportamentos, pela simbiose, pelas ligações. Não existe realmente no mundo espiritual seres criando lugares para sofrimento para essa ou para aquela pessoa. Não, é nós que vamos criando esse vínculo. Só que esse vínculo não é de agora. Já na Terra nós já estamos ligados com esses seres, tanto encarnado quanto desencarnado. A morte só vem nos colocar no lugar certo, na morada certa, na condição certa, que muitas vezes na encarnação o corpo cobre. As tendências, os comportamentos, as atitudes doentias de cada um de nós. Porque nós estamos aqui, muitas vezes, pintando uma coisa que nós não somos. Mas quando nós adentramos o mundo espiritual, nada disso acontece. Nós ali nos apresentamos tal como nós somos. E não tem como nós nos enganarmos. Então, a continuidade nossa na vida espiritual é a mesma terrena. Quem é bom vai continuar bom, quem é mal vai continuar mal, com as mesmas oportunidades de fazer o bem no mundo espiritual e de fazer o mal. É a escolha de cada um de nós. Então, nós agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, agradecendo esse Pai de amor, de luz e de bondade, que nós possamos levar para a nossa casa na noite de hoje a certeza absoluta de que Deus não desampara nenhum de seus filhos. Somos nós que nos afastamos dele. Somos nós que nos distanciamos dessa lei de amor e bondade. E não existe privilegiados na lei universal. Todos nós nascemos com a mesma capacidade de crescimento, de amor, de aprendizado, tanto do ponto de vista social, como do ponto de vista emocional e espiritual. Só que as escolhas é de cada um. E cada um de nós possa escolher exatamente sintonizar com esse lado de amor, de paz, de luz, que cada um de nós traz dentro de si. Porque Jesus reconhecia essa capacidade dentro de nós. Quando ele dizia, vós sois deuses, o que eu faço, vós podeis fazer, até melhor que eu. Mas para que isso aconteça, é preciso buscar essa força dentro de nós, esse sentido divino dentro de cada um de nós, porque ninguém vai a Deus sem ir por Jesus, ninguém vai ao Pai sem ir por mim. Ir por Jesus é praticar o amor, a caridade e a humildade. Que a paz permaneça hoje e sempre. Obrigado mais uma vez.